Olá a todos. Hoje iremos conversar acerca de um tecido muito importante, não só no ramo da histologia, mas no ramo do sistema cardiovascular por si só. Tecido muscular estriado cardíaco, que é o que permite a realização da contração cardíaca, que permite, obviamente, uma regulação hemodinâmica, ou seja, uma regulação da pressão arterial, frequência cardíaca e pulso, por exemplo. Eu citarei três achados histológicos, três sinais histológicos basicamente, que vão mostrar para você que esse tecido é um tecido muscular estriado cardíaco. Então vamos começar. Esse tecido ele é muito importante para o próprio funcionamento cardíaco, pois através dele o coração ele consegue bombear sangue para o corpo, certo? Claro, primeiramente até os pulmões pela pequena circulação e depois para o sistema, para todas as partes do nosso corpo através da grande circulação, ok? Só que, Edivaldo, como é que eu sei que esse tecido é um tecido muscular estriado cardíaco? O nome ele é autoexplicativo, estriado cardíaco. Então, o que é que ele vai ter? Estrias, tão tal que você pode observar que as estrias dele seguem um caminho vertical, ou seja, em pé, certo? Pode observar, ó. Essas marcas em origem vertical são as estrias desse tecido. Primeiro sinal. Então, o tecido muscular estriado cardíaco possui o quê? Estrias. Edivaldo, qual é o segundo sinal? Núcleos elípticos. Núcleos que seguem a verticalidade, são verticais, porém possuem um formato elíptico, certo? Aqui, ó. Esse tipo de formato, certo? Lembrando que essas esferas, ou às vezes de forma elíptica, enfim, qualquer bolinha, para ficar mais fácil de você entender, qualquer bolinha que tiver uma coloração roxa é um núcleo, certo? Então ali, obviamente, possui DNA, por exemplo, certo? Então todas essas bolinhas que possuem núcleo, ó, aqui, 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 são os núcleos dessa célula. São os núcleos, na verdade, desse tecido, certo? Então, segundo sinal. Primeiro sinal, estrias verticais. Segunda coisa, núcleos elípticos, por exemplo. E um dos mais importantes que caracteriza esse tecido como um tecido muscular estriado cardíaco. A presença, opa, cliquei errado, que seria a presença de discos intercalares. Discos intercalares são estruturas que possuem um formato basicamente horizontal. Tanto que se você perceber, ó, é como se fosse uma seta mesmo, em sentido horizontal. Edivaldo, qual é a função de um disco intercalar? O disco intercalar, ele contribui para uma junção celular, para uma adesão da célula e para um bom funcionamento desse coração. Como assim a adesão? É como se ele fixasse as fibras umas nas outras, auxiliasse nessa adesão e contribui para um bom funcionamento cardíaco. Ele contribui para uma boa realização da contração cardíaca, assim ejetando mais sangue para o coração. Edvaldo, então quer dizer que isso aqui é um disco intercalar? Sim. Edivaldo, então quer dizer que isso aqui é um disco intercalar? Com certeza. Qualquer traço em sentido horizontal que você realmente encontrar em algum tecido muscular estriado cardíaco é o que nós chamamos exatamente disso, de disco intercalar. Ele contribui para uma boa contração cardíaca e para uma boa adesão celular, certo? Porque lembra na sua aula de, de histologia, basicamente, que em algumas faculdades é como se fosse uma revisão, certo? Você aprende em citologia, mas eles revisam em histologia. Você lembra que existem modos da membrana plasmática realizar uma junção de uma membrana de uma célula se juntar a outra? Então aqui você relembra. Lembra que existe os desmossomos, as microvilosidades, pronto. Aqui é como se fosse aquilo, mas é com uma relação em fibras. Aqui nós estamos falando de fibras. Lá é sobre membrana plasmática, certo? Mas, resumindo, os três principais achados de um tecido muscular estriado cardíaco são estrias,
núcleos elípticos, núcleos que seguem a verticalidade, como é o caso desse. E um dos mais importantes, os discos intercalares, que são essas setas, esses traços, esses travessões em sentido realmente horizontal, que contribui para um bom funcionamento cardíaco, porque auxilia na contração e principalmente contribui para uma adesão dessas fibras, certo? Esses foram os 3 principais achados. Espero que a partir desse vídeo você possa compreender mais sobre não só a parte histológica da coisa, mas por que o coração ele desempenha tão bem essa função de contração, de envio, de expulsão de sangue para o sistema, certo? Desde já, muito obrigado.